Centésimo dia de propósito. 100 dias, 100 dias, escuta isso aqui. E luz pro meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Não ando sem destino. Gente, é isso que a palavra do Senhor faz conosco. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E se nós somos guiados por ela em todo o tempo, nós não andamos mais perdidos, né, queridos? Conhecendo a verdade e sendo libertos de toda mentira, de toda opressão, de todo sofisma, de todo engano e de toda mentira. É isso que a palavra do Senhor faz conosco, nos transforma, nos liberta. Queridos, a cura disponível, a mudança de vida na palavra de Deus. Essa palavra é viva, ela é eficaz e nós estamos aqui para mais um dia de propósito, viu? Celebrando aí 100 dias, gente, 100 dias já que nós estamos aqui diariamente trazendo esse propósito poderoso, tá bom? Então, antes de nós adentrarmos aqui já no nosso resumão de hoje, né? Nós já estamos hoje também começando um novo livro, estamos aí em 1 Reis, gente, nós estamos avançando. O Senhor é bom conosco. Eu tô pensando, eu fico já pensando quando nós estivermos no Novo Testamento, porque tem tantas preciosidades quando nós chegarmos lá. Não que aqui não tenha, porque aqui nós estamos crescendo muito, aprendendo muito, né? Como o Senhor age, como o Senhor agia, né? O poder do Senhor com aqueles que acreditavam e obedeciam, como hoje, né? Nós ainda vamos continuar falando sobre Davi, né? Um pouco sobre Davi, já vamos chegar em Salomão também, mas é uma palavra muito maravilhosa, queridos. Sabe que eu sempre faço menção aqui, eu gosto muito de fazer menção de grandes homens de Deus e mulheres também, né, mulheres de Deus que já deram certo, né, que estão vivendo essa palavra que já deram certo. Então tem um pastor especial que eu gosto de fazer menção dele, que eu gosto da forma como ele ministra, fala muito ao meu coração. O pastor Tiago Brunet, ele fala isso, que a Bíblia, né, ele é um livro de sabedoria milenar, queridos, tudo está na Bíblia. Olha, ele é formado, ele tem outras formações, né, naturalmente falando, mas ele sempre faz menção da Bíblia. Ele diz, gente, tudo está na palavra, tudo está na palavra. Então muitas vezes o que falta para nós é nós realmente nos debruçarmos, né, em querer conhecer, queridos, essa palavra aqui, ó, ela é realmente, olha, eu vou te falar, ela é a saída para os nossos problemas. De verdade, ela é a saída que eu e você procuramos para tudo. Ela é resposta de casamento, ela é resposta de criação de filhos, ela é resposta da vida de solteiro, ela é resposta da vida do viúvo, ela é resposta para a vida do órfão, para a vida, tá entendendo? Para todas as coisas, queridos, tudo que você puder imaginar, meu irmão, minha irmã. Tudo que vocês puderem imaginar, a palavra de Deus aborda, tá bom? Então, ó, nós estamos agora aqui fazendo esse vídeo, estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então, a gente às vezes está oscilando um pouco de olhares aqui, é por conta das câmeras, tá bom? Mas olha, eu encorajo muito você a vir comigo nessa jornada. Eu não sei se você ainda não começou por alguma razão, mas ó, hoje estamos começando mais um livro, 1 Reis, e eu gosto muito dessa música que eu coloquei para vocês, sabe? É uma música que fala muito ao meu coração e é a pura palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, queridos. Olha, leva isso realmente para um sentido mais profundo. É como se você estivesse andando na escuridão, pensa aí, e você precisasse de uma luz. Quantas vezes a gente usa esse termo, né? Senhor, eu preciso de uma luz, do que fazer, né? Então, se você precisa de uma luz, você precisa da palavra, você precisa do Senhor. A voz do Senhor para as nossas vidas está na sua palavra, amém? É por isso que eu vou encorajar você a vir comigo até o dia 31 de dezembro. Nós estaremos juntinhos aqui todos os dias, né, fazendo a leitura, trazendo um resumo do que a palavra de Deus está dizendo, daquele cronograma, daquele texto, como hoje, por exemplo, é capítulos 1 e 2 de 1 Reis, e nós vamos seguindo. Então tem uma foto aqui que está disponível, né, nas redes sociais, que tem o cronograma de cada dia o que nós estamos lendo, então você pode fazer leitura. Esses vídeos que já ficaram para trás, os outros 99 vídeos que ficaram para trás, se você ainda não assistiu, faz o seguinte, vamos
vamos seguir junto daqui para frente, né? Estamos começando um novo livro aqui, como eu disse, e depois você vem buscando, porque todos os vídeos ficam salvos, tá bom? Então você pode assistir em um outro momento, mas não deixa de vir. Deus está querendo se revelar a você, não é por acaso que você está aqui comigo, não é uma obra do acaso que você clicou aqui nesse vídeo, não. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que há um tempo certo e há um propósito determinado para todas as coisas, e há um propósito para que você esteja comigo aqui hoje, amém? Então deixa eu fazer uma oração pela sua vida, para nós irmos para o nosso resumão de hoje, tá bom? Podemos orar? Então vamos lá, Pai, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos vivos, pelo dia que o Senhor nos deu, porque nós, Pai querido, estamos avançando e rompendo e nós sabemos que a sua palavra, ela é, Pai querido, realmente uma bússola para as nossas vidas, para tudo que nós precisamos nas mais diversas áreas da nossa vida, Senhor. Muito obrigada por sua palavra. Eu oro agora pela vida desse homem e dessa mulher, Pai, que por alguma razão, Pai, estão aflitos, angustiados, que estão, Senhor, temerosos com o amanhã, mas a sua palavra nos diz, Pai, que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Quem confia no Senhor, Pai, não ficará abalado, não serão confundidos, Pai. Os que confiam no Senhor, Pai querido, jamais ficarão decepcionados por estarem confiando em Ti. É o que a Tua palavra nos garante, Pai. Então, Senhor, eu oro para que confiança seja gerada no coração da minha irmã, para que confiança seja aumentada no coração do meu irmão, Pai, que essa palavra nesse momento possa gerar um pouco mais de fé dentro deles, porque a Tua palavra nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Então que eles sejam acrescentados, que eles sejam engrandecidos, Senhor, que a fé deles seja aumentada, Pai, através de ouvir a Tua palavra, e que eles não sejam mais os mesmos, Pai. Aqueles que estão abatidos por alguma razão, que sejam fortalecidos pelo Senhor nesse momento, em nome de Jesus, Pai, e que eles avancem, Pai, que as circunstâncias, que as notícias, que nenhuma enfermidade, que nada, Pai, venha abalá-los, Pai, em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós confiamos em Ti e nós, Pai querido, somos como os montes em Sião que não se abalam, mas permanecem, e nós permanecemos, Pai, porque Tu és a nossa força. Tu és a nossa força, Pai, Tu és a nossa fonte inesgotável. Em Ti, Pai, não há falta nenhuma. Tu és o nosso bom pastor e Tu também nos garante, o Senhor também nos garante na Sua palavra que de nada nós teremos falta. Então eu ministro, Pai, vida abundante sobre a vida de cada um que está comigo agora. Em nome de Jesus. Amém? Recebe aí, tem cura disponível para você, tem provisão de Deus disponível para você, tem renovo de Deus disponível para você. Recebe e creia, porque há uma manifestação do poder de Deus aí agora na sua vida, tá? Há uma manifestação do poder de Deus. O nosso Deus, ele não precisa de muito, ele só precisa de um coração quebrantado e contrito para que ele haja. Então esteja com teu coração receptivo, porque a vontade do Senhor é alcançar você aí hoje. Amém? Que haja uma manifestação do poder de Deus aí na tua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então, vamos para o nosso resumão? Eu quero então falar com vocês sobre 1 Reis. Estamos em 1 Reis hoje. Capítulos 1. Meu irmão Djalma, Andressa, Wanda, todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos ficar junto aqui? Quero contar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui em 1 Reis. É só 2 capítulos, é bem rapidinho e a gente cresce muito, aprendendo muito, né? Através da palavra de Deus. Olha só, terminamos ontem então o livro de 2 Samuel, e nós fizemos menção ali daquela situação onde Davi foi lá oferecer um sacrifício ao Senhor, né? Querendo realmente, fazendo o altar ao Senhor para se redimir ali de algo que ele tinha feito de maneira ruim, pecado, né? Contra o Senhor. E ali tinha vindo uma praga, matado 70 mil homens ali, né? Em todo Israel. E tudo bem, ele fez esse altar para o Senhor, ofereceu esse sacrifício, o Senhor recebeu, a praga terminou. Pronto, o Senhor ouviu as orações do povo e pronto, continuamos então hoje no livro de 1 Reis. Queridos, aqui no livro de 1 Reis eu vou te contar o que está acontecendo. Davi já está ficando mais velho. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Davi está ficando mais velho e que nessa ocasião aqui, por ele estar ficando mais velho, ele já quase não saía mais da cama.
Ele não saía, já estava muito debilitado mesmo, a palavra vai nos dizer. E aqui nessa ocasião, queridos, por mais que os seus servos tentassem aquecê-lo, né, para mantê-lo ali quentinho, vai nos dizer a palavra que não, isso não era possível, que eles não conseguiam. Então o que eles pensaram? Vamos conseguir uma moça bem jovem, virgem, para vir cuidar do rei, né? Quem sabe assim ele não fica melhor. Queridos, a palavra vai nos dizer que eles procuraram sobre todo Israel, né? Procuraram no país inteiro uma moça. Então eles encontraram uma moça que se chamava Abisag, e essa moça então veio para poder cuidar do rei Davi. Só que Davi não teve nada com ela no sentido homem-mulher, não teve relações com ela. Ela ficou ali realmente com o rei, mas não teve nada. E a palavra vai nos dizer, queridos, aqui no capítulo 1, olha tudo que está acontecendo aqui. Davi tinha um filho chamado Adonias. Então Adonias, vendo tudo isso que já estava acontecendo aqui com o pai, o que ele pensou? É o seguinte: eu mesmo deveria ser rei. Você quer saber o que eu vou fazer? Ele teve uma ideia mirabolante, tá? Foi isso que ele teve. Então ele começou a ele mesmo se colocar no trono. Então a palavra vai nos dizer que ele alugou carruagens, ele contratou homens para dirigir essas carruagens, ele separou pessoas, homens ali, que saíssem a anunciar que ele seria o novo rei. E ele foi tão convincente, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que até mesmo Joabe e Adonias, que eram homens ali, né, era o sacerdote e o comandante ali de Davi, nos capítulos anteriores aqui que nós lemos, até eles se aliançaram com Adonias. A palavra vai nos dizer isso, eles concordaram em ajudar Adonias a se tornar o novo rei. E aí, com isso, o que acabou acontecendo? Adonias ofereceu sacrifícios, né, ali numa tentativa de realmente fazer com que tudo desse certo. Na cabeça dele, ele estava fazendo tudo certo, né, entre aspas, né, queridos, assim, para se tornar o novo rei. O que mais que ele fez? Ele vai e convida todos os irmãos dele, todos, né, para poder vir meio que celebrar com ele aquele tempo ali, né, a sua coroação de rei. Só que, queridos, ele não chamou nessa ocasião o seu irmão Salomão, porque você vai descobrir, daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre isso agora, Salomão, queridos, ele era o sucessor de Davi, né, já havia essa promessa sobre a vida de Salomão que Davi havia feito. Então ele não convidou Salomão, ele já sabia, né. Então tá, o que acabou acontecendo então? O profeta Natã, porque nessa ocasião, mesmo com Joabe e Adonias ali virando partido, né, e apoiando Adonias, ainda ficaram homens ali fiéis a Davi, e um desses homens foi o profeta Natã. Então foi o profeta Natã, Beneia, Zadok, Simei e Rei. Esses homens ficaram ali realmente fiéis a Davi enquanto ele estava vivo, né, servindo a Davi ali com retidão. Tá, o que aconteceu? Então o profeta Natã procurou Betseba, que era a mãe de Salomão, e falou para ela o que ela deveria fazer. Você vai procurar o rei Davi, vai contar para ele cumprir a promessa, né, de fazer Salomão ser o seu sucessor, como ele havia dito, porque Adonias está fazendo isso, e começou a contar tudo para ela. E falou: você vai, conta tudo para o rei, e eu vou chegar logo em seguida e vou confirmar as informações que você estará passando para o rei. Queridos, a palavra vai nos dizer então que ela fez tudo conforme o profeta havia falado, né? E ali ela chega então diante do rei, né, se prostra diante do rei e fala tudo para o rei o que estava acontecendo, para o rei Davi. O rei Davi, queridos, então, ouve tudo que ela falou. O profeta Natã chega em seguida, conforme havia falado que iria fazer, e confirma, viu? Confirma. Então, no versículo 24 ao versículo 27, tá aqui. Vou ler para vocês, versículo 24 ao versículo 27. Olha o que o profeta Natã falou para o rei Davi. Ó rei, meu senhor, foi o Senhor quem nomeou Adonias para seu próximo rei? Olha como é que ele se aproximou aqui para contar para Davi a notícia, né? A notícia triste, escute. Aí ele continuou dizendo o seguinte: olha, foi o Senhor quem escolheu para ele se assentar no trono real? E continuou: olha, é o seguinte, ele convidou todos, né, para estar ali celebrando a sua coroação, mas ele não convidou, né, o sacerdote Zadok, ele não nos convidou, né, nós não fomos convidados, os homens de confiança dele. Será que o rei, meu senhor, aprovou esses conselheiros, né, aprovou que esses conselheiros soubessem que ele seria o sucessor, e o Senhor não falou nada para nós? Queridos,
quando a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele soube de tudo isso, ele mandou então chamar Betseba novamente, enquanto ele estava ali conversando, e fez uma promessa para Betseba, né? Na verdade, ele meio que trouxe mais uma vez à existência aquele juramento que havia feito a ela. Ele disse o seguinte: olha, eu declaro que teu filho Salomão será o próximo rei e se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor, o Deus de Israel. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que, passado esse tempo, né, Davi então deu a ordem para que Zadok, Bené e o profeta Natan, todos eles, né, levassem Salomão ali, queridos, montado na sua mula. Ele tinha uma mula, né, específica, era do rei. Levassem ele então e começassem, né, que ungissem ele primeiro, ungissem ele também, né, nessa ocasião, derramassem óleo sobre a sua cabeça, tocassem as trombetas e começassem a gritar que viva o rei Salomão, né, porque ele seria realmente o novo rei. E ali, queridos, eles fizeram tudo conforme o rei havia ordenado, né? A palavra do Senhor vai nos dizer isso. E quando eles fizeram tudo isso, que eles estavam voltando já, celebrando todo aquele tempo, tudo que havia acontecido ali, queridos, eles celebravam de maneira tão forte, tão barulhenta, que tremia o chão, tremia, era muito barulho. Então, quando Adonias ouviu falar do que estava acontecendo, né, que ali chegou as notícias aos seus ouvidos, ele teve medo. A palavra vai nos dizer que ele se escondeu, ele fugiu de medo, né, nessa ocasião aqui. Então, o que ele fez? Adonias foi para o tabernáculo. A palavra vai nos dizer que ele se agarrou ali nas pontas do altar e ele pede, né, para que Salomão então não mate ele, tipo assim, tenha piedade, né, não faça nada comigo, então se você fizer isso eu saio daqui. E ali, querido, Salomão, em resposta àquela atitude de Adonias, falou o seguinte para ele: se você se comportar, eu não vou tocar em nenhum fio de cabelo da sua cabeça, né? Se você se comportar, né? Mas você perceberá logo daqui a pouco o que Adonias fez, tá bom? Mas nessa ocasião aqui, Adonias, então, queridos, Salomão então manda buscar Adonias, tira Adonias dali, né? Aí Adonias se prostra ali diante de Salomão. Salomão manda então ele para casa. Terminou o capítulo 1, capítulo 2, já finalizamos então hoje o nosso devocional. Fica firme aí, vou te contar o que está acontecendo. Uma coisa triste acontece aqui no capítulo 2, gente. Triste demais da conta, Davi morre agora. Davi vai morrer bem no capítulo 2 aqui de 2 Reis, né? Então tá, vamos lá, olha só. O que aconteceu? No comecinho do capítulo 2, Davi já estava sentindo realmente que se aproximava a sua morte. A palavra diz exatamente isso, ele sentia. Então, com isso, o que ele faz? Ele disse a Salomão, ele começou a dar uns conselhos e umas direções a Salomão. Mas uma coisa me chamou muita atenção aqui. Ele dava as ordens para Salomão e falava bem assim: mas você, né, tem sabedoria. Você tem sabedoria, você vai saber lidar, Então isso já chamou minha atenção, porque nós vamos saber logo mais acerca da sabedoria de Salomão. Daqui a pouco, nos próximos dias, você saberá sobre essa questão da sabedoria realmente de Salomão, que era algo atípico, né? A palavra vai nos dizer que nunca houve um homem tão sábio como Salomão. Então tá, continuando aqui para nós finalizarmos, né? Olha só. Então, a palavra vai nos dizer, queridos, que do versículo 2 ao versículo 9 é algo muito lindo. Então, eu quero fazer menção para você das palavras que Davi, então, falou para Salomão nessa ocasião aqui. Olha só, ele falou o seguinte: Davi falando para Salomão, tá bom? Eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra, e eu espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda a confiança. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os caminhos que Ele manda seguir. Guarde todos os mandamentos divinos escritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer e onde quer que você for. Se você fizer isso, o Senhor vai cumprir a promessa que me fez, e a promessa é que os seus descendentes, se eles andarem corretamente e forem fiéis a mim, né, sempre, né, haverá no trono de Israel um sucessor teu, um descendente teu, né? Queridos, e aqui é algo muito lindo, achei super lindo isso, então fiz leitura total para você. Aqui do versículo 5 em diante, Davi já começa a dar umas direções para ele sobre o que ele deveria fazer com algumas pessoas, né, com algumas pessoas que havia traído Davi, né, diante da sua jornada. Então ele começa dizendo aqui
sobre Joabe, faz menção de Joabe, fala, olha, Joabe, você lembra que Joabe assassinou 2 comandantes aqui, que eram homens retos, né, eram homens corretos, sem causa, ele disse, né, ele usou uma desculpa aí dizendo que foi por causa da guerra, mas é mentira, aquele sangue lá manchou o seu cinto e as suas sandálias, aí Davi faz a menção, olha, mas você é um homem sábio e saberá o que fazer. Então, Davi fez menção aqui sobre Joabe, fez menção também sobre Barzilai de Gileade, porque ele foi um homem bom. Lembra desse senhor que acolheu eles naquela época que eles estavam fugindo sobre Absalão? Ele faz menção aqui também, falando para que Salomão, então, cuide deles, né? Cuide deles, dele e dos seus descendentes ali. Faz também menção de Simei. Vocês lembram de Simei? Aquele homem que, quando eles estavam indo, ele começou a amaldiçoar Davi, apedrejar não só Davi como o exército, lembra? Faz menção dele, falou o seguinte, olha, ele me amaldiçoou com uma terrível maldição, agora não considere mais ele como inocente, né? Você é um homem sábio, vai saber o que fazer. Foi direcionando ali. Aí, queridos, depois desses direcionamentos que Davi deu para ele aqui, no versículo 10 vai dizer a palavra que então Davi morreu. Né, versículo 10, ele morreu, foi sepultado com seus antepassados e faz menção mais uma vez do período, quantos anos Davi reinou ali durante Israel. Então, ó, ele reinou durante Israel durante 40 anos, 7 anos ele ficou sobre Hebron e 30 anos, 33 anos em Jerusalém, né, queridos? E Salomão, então, assumiu o trono de seu pai, o seu reino. Diz a palavra aqui que se fortaleceu muito. Já vou finalizar, já estou acabando o capítulo 2. Aí como que continuou então aqui? Davi deu as coordenadas para Salomão do que ele deveria fazer, do que ele não deveria deixar de fazer. E mencionou a sabedoria para ele agir com sabedoria diante das situações, né? Então, vamos lá. Começou então aqui, queridos, com Adonias. Você lembra de Adonias? Pois é, olha só, Adonias aqui, queridos, nessa ocasião, eu vou fazer menção aqui com você para te contar, ó. Ele foi procurar Betseba, a mãe de Salomão. E Salomão já tinha falado para ele, cara, se você ficar quieto, não vou fazer nada com você. Mas olha só o que ele vai fazer. Ele procura Betseba e ele faz um pedido a Betseba, só que ele foi, desculpa a expressão, só para você entender, ele foi malandro, sabe? Ele tinha uma má intenção no pedido que ele fez a Betseba. Ele chegou a Betseba e falou o seguinte, Betseba, eu quero te pedir um favor, mas eu quero que você fale com o rei como se você tivesse pedindo, como se fosse um pedido teu e não meu, porque assim ele vai atender. Eu quero que você peça ao rei Salomão para que eu me case com Abisag. Lembra aquela moça que conseguiram para o rei Davi para cuidar dele? Pois é, eles falaram bem isso para ele. Eu quero que você peça para eles para que eu possa me casar com ela. E ali, queridos, depois de muita conversa, então Betseba vai e tudo bem, concorda, vai falar com Salomão. Então, ó, no versículo 20, deixa eu falar para você, fazer menção, o que ela falou aqui para Salomão. Ela disse o seguinte, eu tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela, e eu espero que você não negue o que eu tenho a lhe pedir. Ela dizendo para Salomão. Aí Salomão falou, que isso, minha mãe? Faça o seu pedido, você sabe que eu não recuso nada do que você me pede. Então ela falou, permita que o seu irmão Adonias se case com Abisag. Nessa hora, queridos, a palavra vai nos dizer que Salomão já deu um pulo, né? Tipo, por que a senhora está pedindo para que Adonias se case com a sunamita Abisag? Se eu permitir que isso aconteça, eu também estaria dando o reino para ele, porque ele é meu irmão mais velho. Ele, o sacerdote Abiatar e o comandante Joabe vão tomar conta de tudo. Então ele entendeu, né, qual era a intenção de Adonias aqui. Aí ele falou o seguinte aqui, hoje ainda eu juro, eu quero que Deus me castigue, ele usa esse termo aqui, se eu não matar Adonias hoje. E queridos, a palavra vai nos dizer então, seguindo aqui, que ele realmente então envia Benaia, né, até Adonias e realmente mata Adonias ali com a espada. Aí continua aqui a sucessão agora. Você vai ver que o restante do capítulo 2 foi realmente Salomão cumprindo primeiro, agora aqui com o sacerdote Abiatar, com Joabe, né, com Simei, lembra de Simei que o rei Davi havia dado ordem aqui nessa ocasião, né, queridos? E você vai ver todos eles meio que pagando pelo mal que cometeram, né, queridos? Foi tudo aqui no capítulo 2. Então, ó, nessa ocasião, Adonias morreu,
Nessa ocasião aqui também o rei falou para o sacerdote Abiatar para ele voltar para as suas terras. Eu fiz aqui um resuminho para mencionar para você. Ele falou o seguinte para ele, para o sacerdote Abiatar: você vai voltar para as terras de Ananote. Obrigou ele a largar o sacerdócio, né, queridos? Foi isso que ele fez, cumprindo a profecia que estava de Siló. Você lembra sobre os filhos ainda do sacerdote Eli? Lá em 1 Samuel que nós lemos, né, nós fizemos leitura. Aqui, queridos, há um resumo nessa ocasião, só para relembrar você, que por causa daquele erro do profeta Eli ainda e dos seus filhos, lembra? Caiu realmente uma maldição sobre eles, e o Senhor havia falado, né, que nenhum mais dos seus descendentes, né, seriam mais sacerdotes. Então aqui tá fazendo menção desse texto, tá bom? Então tá, e a palavra do Senhor vai nos dizer isso, então, que foi isso que aconteceu com o sacerdote Abiatar. Deixou de ser sacerdote, né, queridos? E ele realmente viveu uma vida prostrada ali diante do rei Salomão. Outra coisa, Joabe também, lembra de Joabe? Pois é, Joabe também foi morto, ele acabou indo lá pro tabernáculo, quis ter uma atitude parecida com a de Adonias, né, quando soube... bem ali no começo que nós fizemos menção agora há pouco, que quando soube que Salomão era rei, se agarrou ali nas pontas do altar, mas nessa ocasião aqui nada impediu, queridos. Ele pediu para ser morto lá no tabernáculo, né? Lá no local onde ele estava. E assim foi feito, viu? A palavra do Senhor vai nos dizer que ele realmente foi morto ali, próximo ao altar, ao lado do altar, e foi sepultado num campo perto da sua casa. Como é que terminou aqui então? Como eu te dizia, Benai então, depois disso, se tornou o novo comandante, Zadok, o sacerdote, no lugar de Abiatar, né? E Salomão também mandou chamar Simei, lembra então que eu falei para você agora há pouco? Simei, aquele homem que tinha amaldiçoado Davi, feito tantas maldades. A palavra vai nos dizer que ele fez um acordo com Simei, falou o seguinte, você vai viver aqui, você vai construir a sua casa aqui em Jerusalém, você não vai dar nenhum passo fora daqui. Se você der um passo fora daqui, eu vou matar você, né? Parafraseando aqui para você, disse isso, né? Fizeram um acordo, deixou tudo bem certinho, estava tudo bem entendido. Só que passaram 3 anos, queridos, depois, 2 dos escravos de Simei fugiram, né? E ali ele foi meio que no resgate desses homens, mas ele havia descumprido o que falou com o rei Salomão, e por ele ter feito isso, a palavra do Senhor vai nos dizer então que Salomão então deu uma ordem, né? Tinha dado essa ordem para eles, e que então, por ele ter descumprido, ele envia Benéia lá e mata realmente, nessa ocasião aqui, Simei. E assim, queridos, terminamos o capítulo 2 de hoje. Quanta coisa acontecendo, né? Salomão agora assumiu e tem muita coisa para acontecer que você não pode perder. Nós vamos dar continuidade amanhã então, tá bom? No livro aqui de 1 Reis. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero amanhã, tá bom? Vamos juntos fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.